você que acompanha o canal Aqui Se Fala de Santos. Prazer, uma honra estar com vocês aqui para a gente falar de Santos Futebol Clube, nesse quadro Aqui Se Fala de Futebol. Hoje eu tenho aqui a honra de receber esses dois caras aqui, dois associados, dois ex-conselheiros do Santos Futebol Clube e dois postulantes à eleição no último ano, né, na última eleição do Santos Futebol Clube, o segundo e terceiro colocado, respectivamente, o Maurício Maruca e o Rodrigo Marino, que estão aqui para a gente bater um papo, vamos falar muito sobre Santos Futebol Clube, sobre o momento do Santos Futebol Clube, tem muita coisa para se falar, o momento do futebol, Santos eliminado no Campeonato Paulista, Santos que venceu a primeira no Campeonato Brasileiro, mas tem um mês muito complicado, que é esse mês de março, com 4 jogos dificílimos aí, começando aí com o Mirassol, depois com o Corinthians e Internacional em casa e para fechar o Cruzeiro nesse mês de março, além de Copa Sul-Americana também que começa esse mês. Mas eu queria agradecer a presença, Maurício Maruca, tudo bem? Prazer ter você aqui mais uma vez. Tudo bem, o prazer é meu. Mais uma vez um convite com muita honra eu vou atender. Tá? Estamos aqui para falar de Santos novamente. Muito bom, muito bom. Obrigado aí, Maurício Maruca. Rodrigo Marino, diretamente de Santos para São Paulo aqui para a gente gravar, bater esse papo agora presencial, né? Obrigado, Vanderlei, mais uma vez pelo convite. Num dia comum, vem de Santos até São Paulo para conversar, para gravar um programa. Isso só mostra que a distância entre Santos e São Paulo ela não existe, né? Não existe. E que também a distância do Santos Futebol Clube com a capital também não precisa existir. Isso é muito narrativa política, mas que na prática o Santos pode estar em Santos, o Santos precisa estar em São Paulo também. Verdade. Muito bem, você que está acompanhando aqui, estou ao lado do Maurício Maruca e também do Rodrigo Marino. Nós vamos falar de Santos, que é o nosso assunto principal aqui no Aqui Se Fala de Futebol. Mas eu queria saber de vocês, tem muitas notícias pipocando aí para todo lado, e notícias e muita gente rebatendo, enfim. Estão se falando de uma possível SAF do Santos, né? Num estudo aí com uma empresa que já descobriram que essa empresa foi fundada em setembro, e aí o grupo Dominique lá já falou, já emitiram mais um comunicado oficial dizendo que eles não têm nada com isso, e enfim. Queria saber de vocês, o Santos vai ser SAF, enfim? É aquilo que o torcedor está querendo, mas é o Santos que parece que caminha para ser SAF ou não? Vanderlei, vou colocar a minha opinião particular sobre esse assunto. O que foi vinculado aí foi, na verdade, uma exclusividade para esse grupo e o Santos terem uma tratativa aí nos próximos 3 meses. Certo. Né? Então, uma exclusividade de tratativas. Enquanto estiver tratando, nesses próximos 3 meses, não pode tratar com mais ninguém. Uhum. Tudo bem. A minha opinião particular, o presidente do clube não tem nenhum interesse em SAF. Eu vou repetir, nenhum interesse em SAF. Ele vai levar esse ano inteiro em banho-maria, falando que está negociando. Vão ter vários capítulos de negociação. Para quê? Para que quando chegar no final do ano ele poder usar isso como uma moeda dele de troca numa reeleição. E digo mais, se o presidente tivesse algum interesse em SAF, ele já teria pelo menos constituído a SAF no Santos. Ele teve 2 anos para constituir a SAF. E agora ele só estaria negociando a venda da SAF. Mas ele nem constituiu a SAF, Vanderlei. Ele não tem interesse nenhum em SAF. Maruca, é um assunto que mexe com o torcedor, porque o torcedor... Primeiro que o torcedor acha que a SAF vai ser a solução do problema, mas a SAF, se continuar do jeito que é gerido hoje, parece que dinheiro não é problema no Santos. Mas uma SAF, quando se fala em SAF, vai chegar muito dinheiro, aquela coisa, mas o Santos está gastando dinheiro pra caramba e montando times aí que a gente está com medo de passar apertado no Campeonato Brasileiro. Mas dá para confiar, dá para acreditar que isso pode acontecer ou seria só uma manobra, alguma coisa, conforme o Marino falou aí? Qual que é a sua opinião a respeito disso? A minha opinião é muito semelhante à do Marino. O Santos precisa de dinheiro novo, o Santos precisa de gente nova, mas não acredito que seja durante essa gestão. Eu não estou dizendo que não tem interesse em fazer SAF uma parte de quem está dentro do Santos. Tenho certeza que a empresa que foi contratada para fazer a gestão, dizem, financeira do Santos tem muito interesse nessa SAF. Como ela teve muito interesse na SAF do Cruzeiro, muito interesse na SAF do Atlético, e está tendo interesse em fazer uma SAF do Santos. É o ganha-ganha. O Santos ganha um dono e eles ganham muito dinheiro.
é essa SAF que está sendo pensada para o Santos. Mas eu acho que o atual presidente, ele não vai fazer isso. O Marino tocou num ponto aqui que é importante. Você fez parte do último Conselho Deliberativo do Santos, na gestão do Andrés Rueda, e naquela ocasião foi feita uma mudança estatutária, que foi votada no final de 2022, em que já previa a criação de uma SAF. Ou seja, o estatuto já prevê, ou seja, se quiser ser SAF, já pode ser ou não. Isso corrobora com o que o Marino falou. Não querem, porque se quisesse já poderia ter a SAF pronta. Lógico que pode. Não depende de Não novo depende estatuto, novo de mudar nada. coisa nenhuma. Certo. Ali é claro, tudo que falam de limitar a participação de um sócio no Santos a 49% não se aplica à SAF. Entendi. Está bem claro ali. Tudo isso se aplica ao Santos participar de novas sociedades, participar de empreendimentos. Ele tem que ter 51%. SAF é regida pela lei da SAF, que não diz isso. E lá está claro. Isto não se refere à lei número tal, que é da SAF. Então, já podia ter feito? Não fez. É porque não quer fazer, pô. Entendi. Muito bem. Aí se fala muito em reconstrução, transparência e uma série de coisas no Santos. Coisas que a gente ouviu pouco falar, porque pouco se fez campanha, né, nessa atual gestão antes da eleição. Falou só quando quis e não respondeu perguntas e participou dos debates, aquela coisa tal. Mas muito se fala em gestão transparente e numa reconstrução do Santos. A todo momento você ouve essa palavra, reconstrução, uma gestão transparente, não sei o quê. Marino e Maruca. Uma gestão transparente que começa a tolir o sócio de ter acesso às reuniões. Nas reuniões híbridas, nas reuniões online. Uma reunião que você só fica sabendo o valor de contrato de jogador, negociações, aquelas coisas, quando é divulgado o balancete do clube. A cada trimestre que eles divulgam aquilo lá. Onde que está a transparência nisso? Na verdade, a reconstrução a gente virou já um motivo de piada, né, Wanderlei? Porque como é que você está reconstruindo alguma coisa que você pegou com 750 milhões de dívida e hoje a dívida passa de 1 bi? Vamos falar de 1 bi 300. Agora, mais um mês para frente, estourando, a gente vai ter acesso ao balanço do clube. Me preocupa demais o que vai vir nesse balanço, porque parece que nada traz a responsabilidade fiscal e a responsabilidade financeira ao presidente. Em 2 anos, você aumentar a dívida de um clube 500 milhões de reais é muita falta de responsabilidade financeira, porque o clube não vai acabar. O clube, daqui 1 ano, ele vai estar em novas mãos. Ou renovado mais 3 anos com o atual presidente, ou passando para a mão de um novo presidente. Certo. Que aí vai pegar uma conta de uma irresponsabilidade financeira gigante. E o presidente continua contratando sem mãos a medir. Os números que estão se falando agora da contratação do Lucas Veríssimo são números astronômicos. Você é contra a contratação, Marino? Não. Em campo, talvez ele vá resolver, vai ajudar. Mas os números são astronômicos. E outra coisa, o presidente, pelo que eu estou sabendo, ele está comprando para o próximo pagar. A primeira prestação da compra do Lucas Veríssimo vence em dezembro. Então não é ele que vai pagar. É o próximo presidente. Pode ser até ele, mas é o próximo presidente que vai pagar. Então tá comprando para outra gestão pagar. Então é muita falta de responsabilidade financeira. Então isso não é reconstrução nunca. Ô Maruca, o presidente tem o comitê de gestão e tem o conselho deliberativo, que é todo dele. Esse conselho tem comissões que fiscalizam as finanças, que tem que fiscalizar também tudo, né? Que acontece, a gestão do clube. É como se fossem vereadores que fiscalizam tudo isso aqui. E como que você vê a atuação do conselho deliberativo hoje, acontecendo tudo isso que a gente está vendo, um aumento dessa dívida aí de mais de 500 milhões aí em 2 anos, e agora prestes a ter as contas aprovadas aí
a aprovação ou não das contas. Mas como que você vê a atuação do conselho e qual a parcela de responsabilidade nisso tudo que está acontecendo? Como que eu vejo? Eu não vejo a atuação do conselho. O conselho simplesmente ele é comunicado do que está sendo feito para chancelar. E não é assim. O conselho tem que ser mais atuante, tem que fiscalizar, tem que cobrar. Tem gente lá dentro que está tentando fazer isso que a gente sabe. É isso que eu ia perguntar, não é todo mundo. Não, lógico que não. Mas a grande massa está conseguindo abafar quem está tentando fazer isso. Por quê? Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu acho que chegou um momento do clube que a gente tem que começar a falar do futuro. Não adianta. Em nenhum momento eu falei que eu sou candidato, acho que o Marinho também não falou que é candidato. E não vou ficar aqui malhando os outros, porque talvez eu queira ser candidato, talvez me peçam para ser candidato, talvez o Marinho vai ser candidato. Não. Tem que parar de malhar. O que está feito, já fizeram o que quiseram. Chega, vamos falar do futuro, vamos tentar, com mais seriedade, pensar numa salvação do Santos. Não adianta fazer campanha metendo a boca nos outros. Chega. Então, mas te interrompendo um pouquinho. Tá? Falando do futuro do Santos, você não tem que pensar nesse presente e uma atuação mais enérgica do Conselho Deliberativo na aprovação ou não das contas do último ano não é fundamental para o futuro do Santos? Lógico, quem tem que pensar isso é o Conselho. Não é o sócio que está fora tentando fazer alguma coisa pelo clube, que não tem poder nenhum para fazer isso pelo clube. Quem tem poder é o Conselho. É o Conselho que tem que tomar essa atitude. Aqueles que estão tentando tomar atitude não estão conseguindo. É esse o problema. Agora, tem gente que fala, mas porque a oposição não se manifesta. Como não se manifesta? A oposição está se manifestando constantemente. Agora, o que ela pode fazer? Ir para a justiça? Nós já tentamos, já fomos para a justiça. Perguntamos coisas que a gente com certeza vai falar nessa conversa aqui. E só nós, eu e o Marino, só nós, eu e o Marino. Sabe? Oposição tem que ser mais forte, tem que ser mais unida, não é fazer... eu não quero sair por aí falando de mim ou dele. Tem que falar de Santos agora. Deixa para a gente falar mais para frente sobre certas coisas. Mas nesse momento, não quero mais meter o pau em ninguém, chega. É. O Santos tem que ser ajudado. A votação das contas está prevista para o final desse mês agora? Estatutariamente até o final de março. Final de março, né? Isso. As contas de 2024. Você que é um cara que teve mais vezes no Conselho, Marina, queria que você explicasse para o torcedor aqui. 2025, né? As contas De 2025. 2024 já foram aprovadas, né? Então, te preocupa os números que estão sendo ventilados aí? Parece que já está vazando números aí e tal, porque é um negócio assim que é tão secreto, mas todo mundo fica sabendo antes, né? Não me preocupa, Vanderlei, me assusta, é assustador, os números são assustadores. Se você fizer uma análise de que o clube demorou 114 anos para criar 750 milhões de dívida, e em 2 anos ele dobrou essa dívida, é assustador e continua se gastando. Agora, chega numa época de aprovação de contas, aprovação de balanço, a minha esperança, eu não tenho esperança nenhuma no executivo do clube. E apoio o que o Maruca falou. Também não adianta ficar malhando ele. Sim. Porque a torcida tá vendo, o associado tá vendo. Se o Marino falar, se o Maruca falar, é chovendo molhado. Pois eu tenho que falar. Cara, todo mundo está vendo o que o presidente está fazendo com a gestão do clube. Eu acho que a imagem do presidente ela é muito consolidada negativamente com o associado e com o torcedor. A gente precisa começar a pensar em soluções. Como salvar o Santos a partir do ano que vem. E voltando nas contas, eu espero que o conselho cumpra o seu papel. Que o conselheiro cumpra o seu papel, represente o associado. Porque se você olhar na rede social, o que o associado, o que o torcedor fala, a rede social grita. O conselheiro tem a obrigação de reproduzir esse grito dentro do conselho.
Então tem que olhar essas contas com muito cuidado, tem que olhar com lupa. E se for o caso de reprovar as contas, tem que reprovar as contas, porque o conselheiro está lá para proteger o clube, não para proteger o presidente. Então, que o clube está sangrando, que o clube está desprotegido, que o clube está vulnerável, fragilizado, isso é óbvio. Ao ponto que em 2 anos você cria 500 milhões de passivo, o clube está com as calças na mão. Então essas contas precisam começar a refletir um comportamento do conselho, para a gente poder, na frente, mostrar o que fazer para corrigir os caminhos do clube. Mas nesse momento, o protagonismo é só do conselho. Nesse mês agora, não tem oposição, não tem entrevista, não tem nada nem ninguém. Mês de março, ou se atrasar um pouquinho, mês de abril, o protagonismo é do Conselho Deliberativo, é do conselheiro que está no conselho. Todos os torcedores, todos os associados têm que saber que esse mês é fundamental. Tem que ter uma cobrança das contas dentro do conselho. Porque você começa a ver que as contas de 2024 foram aprovadas e tudo, 2025 já vem com números gritantes, que você falou, e assustadores, né? E vai ferindo o estatuto, né? O estatuto esse que vai sendo ferido, e não acontece nada. A gente tem um exemplo hoje que é gritante, todo mundo sabe, e tá todo mundo fazendo vistas grossas. Que um membro do comitê de gestão, que agora é diretor de categorias de base do clube, né? Pelo organograma do clube, tá circulando aí, tem os filhos jogando na categoria de base com contrato do clube. Ninguém fala nada. Ou seja, passaram por cima do estatuto, rasgaram, já vão embrulhar para colocar no banheiro agora. O que estão fazendo com o estatuto? Ninguém fala nada, é proibido falar sobre isso, não acontece nada, e aí? Não acontece nada porque é o que a gente está falando aqui. Não tem repercussão lá embaixo. Em Santos, tem poucas pessoas hoje que pensam o Santos com responsabilidade. Algumas no conselho, algumas fora. Marina de Santos, e pensa o Santos com extrema responsabilidade. Agora, não repercute por quê? Porque é aquilo que eu falei, eu não quero ficar falando dos outros, mas, puxa vida, é um momento crítico do clube que tem que haver um pouco mais de participação de quem não faz parte da vida política do clube. Tem que cobrar um pouco mais. O conselho, ele representa o sócio, ele não representa a gestão. Não é representante da gestão, é representante do sócio. Por isso que eu sempre discuti muito essa coisa de o presidente entra e ele põe o conselho. Poxa, você põe a sua raposa para cuidar do galinheiro? Porra. Difícil, né? Ô Marino, você que já foi conselheiro, eu converso com alguns conselheiros e eu falo, poxa, mas tá certo isso, vocês não teriam que cobrar mais? Ele fala, mas a gente não tem voz, a gente não tem poder para fazer isso. Quem depende é lá na mesa, não sei o que e tal. Mas peraí, você faz parte da... Eu perguntei pro cara, falei, mas você é conselheiro, você tá num lugar que a tua voz não serve para nada? O que você tá fazendo aí ainda? Você vai só levar a culpa de tudo que vai acontecer aí e tudo? Como é que você vê isso aí? Você que já foi conselheiro, realmente um conselheiro só ou dois não apitam nada, não consegue fazer nada, não consegue movimentar nada, Marino? Você tocou num ponto muito legal, Vanderlei. Se você acha que você não tem força, pode ter certeza que responsável você é. Então é melhor você buscar a força. Ou sair, né? Porque responsável você já é. Então vá atrás da sua força, se você acha que não tem força. Mas eu vou te falar que não. Isso não é verdade. Se for um conselheiro individual, ele não tem força. Mas eu duvido que seja só um conselheiro que não esteja satisfeito. Eu duvido que seja só um conselheiro que estejam vendo coisas erradas e tentem fazer alguma coisa. Não é assim. Nós vamos encontrar, no mínimo ali, 40, 50, 60 conselheiros que estão vendo a coisa, que não concordam com a coisa e que aí, se eles se juntarem, aí eles têm força. Tá? E se eles se demitirem em bloco, então, se eles não conseguirem se demitirem os 60 em bloco, eles também mostram alguma coisa que aí, 60 conselheiros pediram demissão?
Também acontece alguma coisa, sabe? Também é um ato que poderia acontecer. Mas você pedir demissão é uma coisa que você precisa abrir mão de outra coisa, né? Você precisa abrir mão de ser conselheiro. Será que a vaidade de alguns ali permite? Talvez não. Eu vou te falar uma coisa: ser conselheiro do Santos não te dá nenhum bônus, não te dá nenhum benefício. Eu falo isso porque eu fui por 5 mandatos conselheiro. Não te dá nenhum benefício, tá? Eu sou conselheiro do Santos, e daí? Mas antes tinha uns ingressinhos, não rolava uns ingressinhos de vez em quando? Pra quem ia, mas você sabe que de 250 conselheiros que tinham lá, se 25 fossem no jogo era muito. Certo. Sabe? Então, também isso aí é muita narrativa. Uhum. 25 iam. Uns nem faziam questão, pagavam, compravam, porque não queriam que sentar em outros lugares, sabe? Então, não é isso. Agora, falar que não tem força é porque não quer exercer sua força. Porque se você exercer sua força para defender o clube, você vai levantar a bandeira, talvez contra quem você não quer levantar a bandeira. Esse é o grande problema. E isso é uma coisa que chama a atenção da própria imprensa, né? Quando um conselheiro ele começa a levantar uma bandeira assim, ele vai ser procurado pela imprensa, ele vai ter voz. Ele vai começar a falar. Qual imprensa? Imprensa séria que cobre o Santos. Imprensa séria, não assessoria de imprensa, porque tem várias assessorias de imprensa, mas não é isso que eu tô falando. Tô falando em imprensa séria. Então, enfim, não precisa nem entrar em detalhes aqui, mas, gente, é só ver como que funciona, né? Então, enfim, você conta nos dedos aí quem faz o trabalho, mas cada um faz o que quer, cada um tem que defender o dele, né? Sabe como é que funciona a coisa. Só que não fala que é jornalismo, né? Que fica meio esquisito. Porque jornalismo é diferente um pouquinho disso aí, né? Uma coisa é você... E não tem nada contra o cara ser assessor de imprensa, ser aliado, ser, né? Não tem problema nenhum. Mas seja claro. Só muda. Fala, não, a gente está fazendo conteúdo, a gente faz uma passação de pano aqui e tá beleza, e eu cobro aqui um pouquinho, mas depois eu vou lá receber, fazer um trabalhinho no Santos ali, eu ganho alguma coisinha e tal, que tá cheio disso aí. Mas eu falei, cada um é cada um cuida do seu nome. E então, quando um conselheiro ele levanta isso aí, por que a gente está batendo muito nessa tecla? Porque realmente é um mês importante, é um mês de aprovação de contas, é um mês que podemos ter a votação do estatuto, que está previsto para o final do mês também, né? As alterações do estatuto, que passam primeiro pelo Conselho Deliberativo para depois ir para o sócio. E aí depois eu quero amarrar um outro assunto aí. Essas alterações estatutárias, na sua opinião, vou começar pelo Maruca, na sua opinião, vão passar pelo Conselho? Tudo que foi pedido aí, que foi passado, parece que mais de 60 emendas foram feitas por conselheiros ali, que questionaram as mudanças, alterações e tudo, mas você acha que o Conselho Deliberativo aprova essas mudanças? Eu acho que acaba aprovando, porque esses 50 ou 60 mais sérios não conseguem ter voto suficiente para segurar. Certo. Então acaba passando. O que não pode passar na Assembleia de Sócios. O sócio tem que participar dessa vez, com seriedade. Porque pelo menos o que foi apresentado aí o ano passado, é uma brincadeira de mau gosto. Desculpa o termo que eu vou usar, mas é cuspir na cara do santista. Aquele projeto de estatuto é falar: o Santos tem dono, engulam e calem a boca. Entendi. Era esse o projeto. Espero que tenham entendido isso e mudado alguma coisa ali. Tem várias emendas ali. É possível que tem muita coisa que tenha caído, a gente não tem acesso às emendas aqui, mas enfim, mas tem. Olha, Vanderlei, eu vou colocar de uma maneira diferente, tá? Eu não sei para quando que essa reunião de estatuto vai acontecer. Esse mês. Porque, para começar, que nesse ano nós não tivemos nenhuma reunião do Conselho. Acredite se quiser. Já passou o carnaval, né? O ano só começa depois do carnaval. Não é estatutário, mas existe um hábito, um costume no clube que a cada mês tem uma reunião do Conselho. Uhum. Nós já estamos indo para o 3º mês. Já estamos vivendo o 3º mês do ano e nenhuma reunião aconteceu ainda. A próxima reunião que vai acontecer é a das contas. Não é de estatuto. A próxima reunião é das contas, porque essa é regimental. Essa está no estatuto e essa precisa acontecer agora, tem prazo. Então, uma reunião para falar de estatuto é somente depois dessa. Eu não sei como vai ficar o clima do clube depois dessa reunião das contas. Se o conselheiro
honrar o mandato dele, honrar o associado que o elegeu e ele analisar as contas, ele vai ter uma atitude dura nas contas. Precisa ter. E aí eu não sei como vai estar o clima. Você imagina se essas contas forem rejeitadas ou se essas contas forem aprovadas com ressalva, que é uma coisa que nem existe. O que é outra brincadeira, Que né? nem existe. Que pode né? acontecer. Pode acontecer. Para o torcedor entender, o que é aprovar com ressalva? É aprovar legalmente, mas não aprovar moralmente. Isso é uma aprovação com ressalva. De qualquer maneira, o clima pesa. E aí, depois de um clima pesado, você engata uma reunião de estatuto para falar de mudança de estatuto. Qual é a temperatura que está o conselho? Para você ter uma mudança dessa. E aí você discute e vai para uma eleição. Para passar no conselho é diferente do que, por exemplo, a aprovação de contas. Uma mudança de estatuto precisa de 2/3 do conselho para aprovar. Não é 50+1. Não é metade mais 1. São 2/3 dos presentes. Só para você ter uma informação, talvez mais para o associado, talvez você tenha, acho que há uns 20 dias atrás, existiu uma reunião secreta num salão de festas de um prédio de Santos, onde foram convidados 15 conselheiros, se eu não me engano, para falar justamente dessas mudanças de estatuto. Em 15 conselheiros não se chegou a um denominador comum. Não se entenderam em 15 conselheiros. E foram conselheiros escolhidos a dedo. Era secreto. Que né? era para ter um entendimento. Uhum. E esses que eram os mais fáceis de se entender, que foram devidamente convidados, não se entenderam. Você bota isso numa escala de 250 que vão estar naquela sala para tentar aprovar alguma coisa e precisa de 2/3 aprovarem, não é uma mudança tão fácil assim. Justamente por quê? Porque essa mudança de estatuto ela não é uma mudança para beneficiar o clube. O Maruca falou muito bem. Ela é uma mudança de um projeto de poder. É uma mudança para você favorecer o poder e delimitar espaços e falar assim, ó, é desse jeito a partir de agora e o poder está garantido e eternizado. É difícil, hein? Torcedor do Santos chega a arrepia com relação a isso. Ô Maurício, Maruca, o negócio é o seguinte. Vamos supor que isso passe. Tem um prazo, depois que passa no conselho, tem um prazo para ser votado pelo sócio. 15 dias. 15 dias. Aí eu vou fazer uma pergunta para você aqui agora. O processo de eleição do Santos, a última eleição, vou falar só da última, tá? Foi conduzido por uma empresa chamada Infolog, que isso é público, tá aí, ela está sendo investigada pelo Ministério Público por ser uma empresa de fácil e tem invasão nos seus dados, ou seja, de não ser uma empresa que tenha seguridade total, né, para conduzir uma eleição disso aí. Ah, mas isso não foi com o Santos, foi só com as outras. Peraí, a empresa está sendo investigada porque ela ela teve os dados modificados, alterados, a acusação é essa. Indício de fraude. Indício, né? Então, não estou falando que ela é ou que não é, mas tem um indício que está sendo investigado. O Ministério Público não investiga qualquer coisa. Né? Não investiga qualquer coisa. Aí eu te pergunto uma coisa. Não seria de bom tom do Santos substituir ou fazer um processo licitatório para substituir essa empresa? Ou, porque isso pode causar um grande problema. Vamos supor que o estatuto seja aprovado nos sócios aí. Alguém levantar, não, peraí, mas eu não confio, essa empresa está sendo investigada, vamos cancelar tudo esse negócio e bagunçar todo o coreto. Para o bem de todo o processo, não seria interessante o Santos substituir essa empresa? Isso aí é uma coisa que não tem nem discussão. Aliás, foi o motivo da interpelação judicial que eu e o Marino fizemos. Certo. Perguntamos, qual a relação da Infolog hoje com o Santos? Ela vai participar de próximas votações? A resposta veio assim... Vou falar, juvenil. Uma resposta juvenil, feita por algum advogado realmente que ou é recém-formado ou não exerce advocacia. Falou, hoje não temos nenhum contrato sobre esse assunto. Não foi isso que nós perguntamos. Nós perguntamos se vai haver
outro contrato com a Infolog, que está sendo investigada por vários processos de outros órgãos de classe em Brasília. Aliás, uma empresa de Brasília, que está fazendo aqui em São Paulo, eu não sei. E nesta denúncia foi citado o Santos. A partir do momento que você cita o Santos, você faz parte da denúncia. Então, está sendo investigada a atuação dela também no Santos. Foi desmembrada a parte do Santos e mandada para São Paulo, Ministério Público Federal de São Paulo, e alguma coisa fez isso ficar parado lá. Não vou ser leviano aqui de dar nomes aos bois, mas alguma coisa está segurando essa investigação. Então, simplesmente não há hipótese dessa empresa chegar perto do Santos de novo. Se um dia ela provar que ela não tem culpa nos vários processos em que ela está respondendo, aí decide-se se ela pode voltar ou não. Agora, eu acho que a eleição do Santos, depois dessa dúvida, tem que ser feita por Ministério Público ou pelo... TSE. TRE. TSE. É o TRE, é o regional. Que, se eu não me engano, foi oferecido, né? O sistema deles. Foi oferecido. Os dois sistemas foram oferecidos que suscitariam pouca ou nenhuma dúvida quanto aos resultados, mas optou-se por contratar uma empresa terceirizada de um outro estado. Isso é muito mal explicado. Entendi. Então, não existe a hipótese dessa empresa continuar. Ótimo. Muito bem. Bom, aí falamos de estatuto, falamos da atuação do Conselho Deliberativo, que a gente está cobrando muito aqui, que tem que ser uma coisa que eles têm que colocar a mão na cabeça, né? Entender que eles são corresponsáveis por tudo isso que está acontecendo. Porque uma coisa é o gestor sair, é o que você falou, sair fazendo a esmo aí, contratando e não sei o quê. E outra coisa é o pai lá ok, passar a mão na cabeça e pode fazer que... Porque pode ser uma sepultura depois para o Santos Futebol Clube, do ponto de vista financeiro. Não sei como que vocês veem isso aí, porque se tivermos um processo eleitoral no final do ano, como que vai chegar esse Santos no final do ano? Né? Como que vai chegar? Será que vai ter aquela reunião, famosa reunião? Ó, estamos pegando aqui, é isso. Por exemplo, você já falou, o Veríssimo já começa a pagar em dezembro. Será que vai ter caixa em dezembro para pagar a primeira parcela do Veríssimo? Ou em janeiro já vem um transfer ban para o próximo presidente? E assim, ó, Vanderlei, só até fazendo um complemento do que eu falei de estatuto. Eu vou também dar a minha opinião. Certo. O atual presidente não tem interesse que esse estatuto seja aprovado agora. Que tenha uma mudança de estatuto. Também não tem interesse. Por quê? Porque, lembra que eu dei a minha opinião que ele não quer a SAF? Sim. Então, se não mudar o estatuto, ele pode falar que o estatuto atual não dá para fazer a SAF. Entendi. Por isso, a minha ideia é de que foi colocado tantas mudanças estapafúrdias, tantas mudanças assim, fora totalmente de um contexto mínimo de aceitação, que é justamente para não andar a mudança do estatuto. Uhum. Eu tenho a minha opinião que o presidente também não quer a mudança do estatuto para ele ter uma desculpa para a SAF não andar também. Entendi. Marino, vamos ser justos. Em algum momento você viu ele falar que é SAF? Não, né? Aliás, deve ter mais gente querendo SAF. Aliás, ele pouco tem aparecido. Ontem eu vi ele dando uma declaração dizendo que foram feitas contratações pontuais muito boas, né? Fazem 2 anos e meio quase que ele está fazendo contratações pontuais muito boas, 50 para ser mais exato, e o clube disputando o rebaixamento todos os campeonatos que participa. Aliás, uma das contratações pontuais aí que foram feitas no final do ano a peso de ouro, chegada do Alexis Duarte, que tinha sido emprestado essa semana para o Olímpia, porque é um jogador que estava sendo convocado para a seleção paraguaia, e no Santos ele não estava tendo espaço, foi emprestado para o Olímpia, né, para jogar algumas partidas antes da Copa do Mundo para ganhar ritmo. O cara não machuca o ligamento do cruzado? No primeira partida dele, num jogo acho que contra o Cerro Porteño, cara,
E é um jogador do Santos, que pertence ao Santos, Então, inclusive. e aí é uma pena, né? É uma pena primeiro porque... Tem um atleta. E depois... Pela pessoa do atleta, Sim, exatamente, sim. né? Que tem uma família, tudo, se ele é bom de bola ou ruim de bola, não interessa. Aconteceu né? com o Rodrigo essa semana também, Exatamente. que estaria na Copa do Mundo e rompeu o ligamento. Só que ele é um patrimônio nosso. Sim. Ele é um patrimônio do Santos. Seria ótimo ele disputar a Copa do Mundo. Ele precisava jogar a Copa do Mundo e ser vendido, Sim. sabe? Então A coisa não adianta, né? Fica Também nesse... tem caveira de burro enterrada ali, viu? Pô, Será que aquele rapaz do Sal Grosso vai aparecer lá de novo? Vai jogar Tá Sal precisando. Grosso, chapiscar Tá precisando. a Vila Belmiro de Sal Grosso. Tem gente que fala que depois do velório do Pelé, dentro da Vila Belmiro, olha só que ironia, né? Eu ouço isso direto nas lives lá. Depois que te fizeram o velório do Pelé na Vila Belmiro, acabou o Santos. Coincidência ou não, no ano seguinte teve o rebaixamento do clube. coitado, vão jogar até isso nas Pois é, costas do até Pelé. isso. Mas o pessoal fala de tudo. olha, isso é folclore, né? Mas Lógico. é bom para quem tá fazendo as besteiras com a caneta na mão poder jogar a culpa no coitado que já se foi, né? Sim, sem dúvida. Arruma-se uma desculpa boa, né? Olha, é a alma do Pelé que tá jogando contra, né? Só falta isso, né? Só tá faltando isso, é verdade. Mas, enfim, falando um pouco de campo agora, né? O Santos que fez 4 jogos no Campeonato Brasileiro. Nós gravamos esse vídeo aqui na sexta-feira anterior ao jogo do Santos e Mirassol. O Santos vai jogar jogo contra o Mirassol lá em Mirassol, a gente não sabe o resultado ainda, né? Tem caso de aposta que acho que às vezes talvez até saiba, mas a gente não sabe. Enfim, mas as 4 primeiras partidas do Santos no Campeonato Brasileiro assustaram um pouco, porque o Santos perdeu 2 jogos para Chapecoense e Atlético Paranaense, equipes que retornam da Série B e devem brigar para permanecer também na primeira divisão. O Santos empata um jogo com o São Paulo e perde e ganha um do Vasco da Gama, que, enfim. E agora o nível sobe um pouquinho, que o Santos pega Corinthians, Mirassol, Corinthians, Internacional e Cruzeiro. O Internacional que vem sendo uma pedra no sapato do Santos na Vila Belmiro, inclusive, fora da Vila Belmiro, não gosto nem de lembrar. Mas o que esperar desses 4 jogos aqui nesse mês de março? Para a gente sair um pouco de política e falar um pouco de campo aqui agora. Olha, Vanderlei, o que esperar? Vou te fazer uma pergunta. O que aconteceu nesse período aí que nós estamos ficando sem jogos com o nosso time em relação ao time que conseguiu esses primeiros 4 resultados aí que não foram bons? Teve muita coisa, né? Nos bastidores, inclusive. Positivas? Parece que não. Então, é aí que eu quero chegar. Não mudou muito. Então, o que a gente tem? De verdade, a gente tem o retorno do Neymar. Sim. Né? Querendo jogar para jogar 90 minutos, jogar pra bem. Para mostrar uma condição de ir para a seleção. Isso. Então, a expectativa está toda em cima do Neymar. A expectativa está toda em cima de um jogador. O time continua sendo o mesmo time. O time continua tendo uma defesa horrorosa, uma defesa que passa tudo, um meio-campo sem nenhuma criatividade e um ataque que acaba inoperante porque a bola nem chega em condição lá na frente. Então, o que esperar? Esperar que um Neymar entre nesse meio, dê um molho diferente e a gente possa conquistar resultados. Mais do que isso, não tem motivo para acreditar. A nossa defesa continua horrorosa. Não chegou nada ali que mude a defesa. O nosso meio-campo continua sendo inoperante. E o nosso ataque não funciona porque não tem a ligação. Então, é esperar que o Neymar entre, porque a gente queira muito, e ele quer nesse momento, por causa da seleção, que a gente possa buscar resultados. O Maruca, o Santos apresentou o Christian Oliva, jogador uruguaio de 29 anos, que chega para ser volante. Ele já falou que é cão de guarda mesmo, o negócio dele é proteger a zaga, é roubar a bola e soltar, ele não gosta nem de passar do meio campo. É aquele cara que vai ficar ali na hora do escanteio, o zagueirada vai e ele fica ali no círculo central ali esperando o time, né? O Santos tem o Ilharão, o Santos tem o Christian Oliva que chegou agora. É um Alisson. Eu preciso ver o cara jogar, sinceramente, eu não sei. O Santos tem o Schmidt, né, na volância. Tem o Bom Tempo, que é um meia, é um volante, mas é mais meia do que volante, né? Um meia atacante ali, um segundo volante, tudo. E nós tivemos no primeiro jogo do Campeonato Paulista esse ano, o Gustavo Henrique, que é o menino que veio da base, né, que disputando a Copa São Paulo, veio e jogou muito bem, inclusive, contra o Novo Horizontino, mas o menino sumiu.
Ou seja, agora o Vojvoda parece que já liberou ele, já liberou o Robinho para voltar para o Sub-20 de novo, porque esses meninos não vão ter mais espaço. Você vai encarecendo o elenco e vai tirando, vai diminuindo o DNA do clube, que é lançar os meninos, né? Você poderia ter um Gustavinho jogando, no meu ponto de vista, né? Jogando ao lado do Arão, jogando ao lado de outros jogadores ali, mas não vai ter mais, né? Dificilmente, porque você tem jogadores de 500 ou até mais de salário ali. Como é que você vê isso aí? O Santos negando essa coisa dele, esse DNA dele, que é colocar os meninos para jogar junto com os mais experientes. Não, eu vou te responder com uma pergunta. Você acha realmente que quem faz essa movimentação de sobe e desce desses jogadores é o Vojvoda? Acho pouco provável. Acho que o Vojvoda comete o único erro que o Vojvoda, no meu entender, hein, não é que alguém me falou nada, que ele está cometendo é aceitar esse tipo de coisa. Porque, para mim, está claro que o jogador da base, ele é um tapa-buraco só. Não estão deixando ninguém desenvolver, estão subindo o cara na hora errada para tapar buraco, depois tira de novo. Isso queima a carreira do garoto. Olha o que fizeram com o Robinho. O menino, se bobear, se queima. Porque ele não tem eu acho que ele não tem, por exemplo, eu vou chamar de cara de pau, do meu tempo é cara de pau. Cara de pau do pai. O pai tirava de letra essas coisas. Eu já acho que esse garoto não tem. Ele precisa ser protegido, ele precisa ser levado. E estão usando o moleque de bucha de canhão de novo. Tanto é que agora parece que o staff dele se rebelou, né? Aconteceu com o Ângelo isso, né? Em 2020, lançaram o Ângelo com 15 anos, um prodígio, um menino prodígio, aquela coisa e toda, e o menino, enfim, acabou sendo vendido, envolvido numa negociação aí em 2023, foi negociado e não estava pronto. Hoje está bem, parece que está ganhando dinheiro lá no mundo árabe, mas é um jogador que poderia ter ido para a Europa. E não foi. Foi até para a Europa, né? Para o Chelsea, ele e o David Washington, mas não saíram prontos. Você teme que o Robinho pode ser isso também? E o Ângelo agora arrebentando, né? No Exato. time que ele tá, o treinador lá com uma visão diferente, encontrou uma nova posição Que é o para Jorge ele. Jesus, né? No time do Cristiano Ronaldo. É o Jorge, tá. E arrumou uma nova posição para o Ângelo. Volante, jogador de volante. Ele tá vindo um pouco mais de trás, com a qualidade que ele tem no pé, ele carrega. Pô, essa semana agora saiu do campo dele e acabou dentro do gol. Né? Então, imagina por quanto, se eles venderem ele, que ele é muito novo ainda, se negociarem com algum time, quanto que não vão ganhar com esse cara? É isso. Eu vi uma matéria ontem, até que o Cabadeiro lá no Portsmouth, o presidente do time lá, diz que vai comprar ele. Tá encantado com ele. Mas será Então, o Benedetto? será que é o Vojvoda ou será que é o Santos? Será que é o sistema do Santos ou será que é o treinador só? Mas óbvio que é um sistema, Marino. Aí você fala do Robinho. Olha, o Robinho tudo bem. O Robinho não tem espaço mesmo nesse momento no profissional. Sim. Não tem. Chegou o Rony, chegou o Gabigol. O Rony, Gabigol. Não tem espaço. Tem o Neymar. Agora não cabe mesmo o Robinho. Agora é voltar ele pro 20. O problema é como voltar ele pro 20. O jogador oscilar, o jogador pisar no profissional e voltar pro 20, isso não atrapalha a carreira do jogador, isso não atrapalha o próprio jogador. Precisa ver como que isso é conduzido. Precisa ver qual foi a expectativa que passaram pro atleta. Precisa ver como conduziram essa ascensão, quando pegaram do 20 e levaram o profissional. Levaram o cara, deram a camisa e falaram assim, agora tu vai ser o cara, tu vai estourar, tu vai... E aí tu criou uma expectativa no atleta, que aí agora... E simplesmente agora tu fala assim, ó, contratamos 2, volta. Manda um comunicado e manda se apresentar no 20. São pessoas. São atletas, são pessoas. Você tem que ter muito cuidado quando você vai acender esse atleta e quando você vai trazer de volta também. Tem que ir lá abraçar o atleta e explicar para ele o que está acontecendo. E, Vanderlei, isso aí nós estamos falando de futebol, mas numa empresa também Sim. acontece isso. Você promove uma pessoa e depois tira Acontecem momentos que você tem que abraçar o funcionário, trazer ele para o seu lado e falar assim, ó, calma, não é o seu desempenho, não é você, o problema é estrutura, nesse momento precisamos de você aqui. Daqui a pouco você vai ter, vamos precisar de você aqui, você vai ter nova chance. Acho que acontece com o Robinho é isso. O Robinho, ele, ao meu ver, quando entrou, não comprometeu,
quando entrou, deu conta do recado. Um jogo ou outro pode ser Oscilou, né? que, olha, esse jogo não foi, mas aí oscilou, normal. O jogador profissional já tarimbado oscila, imagina o que está subindo, né? E não tem nem muito, não tem nem muita, tem muita coisa. Só não cabe nesse momento no profissional e vai precisar ficar no 20. Precisa ver só como estão conduzindo isso. Como é que chamaram o garoto? Explicaram para ele? Ou simplesmente mandaram ele se apresentar lá no 20 e, ó, se apresentar lá, fica lá. Ou alguém chamou ele, conversou, explicou para ele, olha, o momento é assim, assim, assado, precisamos de que você agora volta para o 20, você ganhou uma cancha aqui, você ganhou uma experiência aqui, deu uma amadurecida, volta por 20 agora, porque não tem espaço, continua seu trabalho firme aqui, porque já já você vai ter espaço novamente. Se conduzirem dessa maneira, não tem problema nenhum, é natural, tá tudo bem. O problema é se estão conduzindo de qualquer maneira. Eu acredito que estão conduzindo de qualquer maneira. Por quê? Porque tudo no Santos é conduzido de qualquer maneira. Triste, né? O Maurício Maruca. O Santos essa semana anunciou o retorno do Elano. E o Elano, na entrevista coletiva, foi perguntado que ele estava no board, no time ali, que ia assumir, que ia ter algum cargo no clube quando assumiu essa última gestão. E ele se negou a responder essa pergunta, até porque teve, parece que uma guerra de vaidades ali no início dessa gestão. E o Elano volta agora para ser o gerente da base. Mas não falaram que ele ia ser o diretor no lugar do Quaresma? Não, é o gerente de base. Pelo menos que foi apresentado lá como não gerente. Não é ele o diretor? Não, ele é como gerente de base. O diretor Quem é é o outro. diretor? O diretor é outro, parece que foi o Daniel Alves, né? Quem? Foi o Daniel Alves, que é o famoso Daniel das Panelas, que é pai de Diretor da dois base? que é membro do E os comitê de filhos? gestão. Os filhos jogam no clube. Ah, que legal. Então, aí No organograma oficial do clube, o Daniel Alves é o diretor da base. e os filhos jogando no clube. Então, ou seja, tem. Eu falei que eu não quero falar mal de ninguém, então vou ficar quieto. Bom, mas o que eu pergunto para você é o seguinte: esse retorno do Elano, o Léo essa semana deu o ar da graça, falou na coletiva depois da vitória contra o Vasco, 30 segundinhos ali ele falou e tal. Aliás, eu esperava mais do Léo. Dentro de campo ele foi um gigante, mas fora de campo um miauzinho, né? Quietinho, não falou nada, enfim. Mas apareceu essa semana aí, falou e tal. Como que você vê essa relação aí com ex-jogadores que começam a voltar? É um ano... Parece mais um movimento político ou você acha que é alguma coisa pensada, organizada e planejada? Quando você sofre um acidente, a sua imagem fica muito ruim com esse acidente. O que você faz? Ou você faz uma plástica ou você põe uma fantasia. Você põe um disfarce. É isso que eu acho que está acontecendo no Santos. Quando a imagem está ruim, você traz outras imagens para disfarçar a sua. É isso que está acontecendo. E eu só acho que não deviam se deixar usar para isso. Mas tudo bem. São ídolos e têm que ser respeitados. Tem as suas, respectivamente, cada um tem a sua história. O Elano e o Léo foram campeões brasileiros juntos. E o Léo ficou durante toda a gestão. O Elano saiu, estava no Guarani, veio agora. Enfim, torcer para que a coisa aconteça na prática, né? Porque só no oba-oba também, nome do cara, o Maruca falou, é muito... Você usar um ídolo Já vimos isso outras vezes. Não só no Santos, né? Não só no Santos, sim. em outros clubes. Rogério Ceni no São Paulo e outros jogadores. Vamos trazer um ídolo, um cara que foi campeão aqui, e aí acalma o torcedor Isso é e tal. useiro e vezeiro no futebol antigo. No futebol não profissional. Olha, Vanderlei, eu vou te falar. Você tocou em dois nomes, né? Tanto o Elano quanto o Léo. Dentro de campo, não há o que falar dos dois, ganharam tudo. Sim. Tem uma história muito grande, muito bonita no Santos. Fora de campo ainda não construíram uma história, né? Tem oportunidade de construir também, né? Não sei se o tamanho da história que vão conseguir construir fora vai ser igual a que construíram dentro, porque a que construíram dentro foi muito grande, né?
Como torcedor, torço que consigam, né, reproduzir fora o que fizeram dentro. Mas precisa ver se vão deixar, né? Dão a oportunidade, colocam, como o Maruca falou, cria-se ali o momento, né? E agora vão deixar trabalhar, porque de conhecimento conhecem muito mais do que quem está à frente do clube, né? Se pegar toda a diretoria do clube, não conhecem 30% do que conhecem Léo e Elano. Sim. Se deixarem eles trabalharem, eles conhecem muito mais do que quem comanda o clube hoje. Então, colocaram eles lá, deixa eles trabalharem agora. Só deixa eles trabalharem. Porque eu tenho certeza que o resultado vai ser melhor do que o da própria diretoria. Deixa eu tocar num assunto aqui que toda vez que o Santos perde é levantado esse assunto, que é a nova arena. Nova não, né? A arena do Santos. Que o Santos não tem uma arena, o Santos tem um estádio hoje que é a Vila Belmiro. Mas é um assunto que toda vez que o Santos perde um jogo ou empata, a arena agora vai ter mais uma reunião com a W Torre. Ou seja, já estamos no último mandato, no último ano do mandato, né, do atual gestor. E esse assunto parece que ele só aparece quando é conveniente. Fala um pouquinho sobre isso aí, Omar. O que você está acompanhando? O que você está vendo? Você acredita na nova arena ou você acha que a Vila Belmiro vai perdurar por muito tempo ali ainda? Uma nova arena com a atual gestão, não acredito. E não é nada pejorativo que eu estou falando. Sim. Você acha que a parceria com a W Torre melou? Eu acho que, no fundo, ela já deixou de existir faz tempo. Já quebrou o cristal? O relacionamento que quebrou o cristal? Nenhum dos dois está com coragem de assinar o rompimento, mas acabou, não tem. Já estão dormindo em quartos separados. Exato. E você sabe que lá para trás falaram que a Vila Belmiro só seria demolida sobre o cadáver de uma pessoa. E eu acho que o pensamento continua. Eu, sinceramente, acho que não tem que demolir Vila Belmiro coisa nenhuma. Eu acho que a Vila Belmiro é um marco do futebol mundial. Sim. Não tem que demolir. O Santos tem e pode ter 2 casas. Isso é bom, né? É o único time que pode ter isso, 2 casas. Mas tem que ter vontade de fazer, e tem que ter condição de fazer, tem que ter expertise para fazer, tem que ter profissionais que saibam fazer isso. O Santos tem tudo isso hoje? Não tem. Mas tem que chegar nesse ponto. Tocou no ponto aí que quem mora em São Paulo sempre tem essa, né? Casa de praia. O apartamento da praia. Então você pode ter uma casa funcional aqui em São Paulo e uma casa de praia, Marino. É por aí? É, para quem tem muita grana. Ué, mas quem tem muita grana tem a casa de praia. O Santos tem muito, mas seria interessante. Mas o Santos não tem muita grana. Não tem, né? Então é só com a casa de praia. Mas a casa de praia já tem. O Santos só tem uma casa e já é tem velha. a casa da praia. O Santos só tem uma casa e é velha. Vamos lá, esse negócio de arena. Vou colocar alguns pontos. Primeiro, não vai existir arena esse ano. Ponto final. Não vai existir arena. Não vai existir arena, não vai existir estatuto. Não vai existir. O que vai existir esse ano, então? Pô, nós estamos só em março. Dor e sofrimento. Meu Deus do céu, que medo. Do mesmo que não dói mais tanto, porque é a mesma dor e o mesmo sofrimento dos últimos 5 anos. Meu pai do céu. É o mesmo. Tá é todo a mundo mesma calejado dor, já, o mesmo torcedor. sofrimento. É isso aí. O dedo só dói enquanto não cria calo. Quando cria calo... Então, questão de arena. Não vai acontecer nessa gestão, não vai acontecer esse ano. Vocês falaram de um ponto legal. Eu acho que o Santos e W Torre é realmente um relacionamento de fachada. A gente pode colocar dessa maneira. É um relacionamento de fachada. É um relacionamento que não interessa romper de vez e mostrar para a sociedade que rompeu. Mas é um relacionamento aberto? Mas é um relacionamento assim, frio. Aquele relacionamento aberto? Frio. É aberto? Cada um pode flertar pro outro lado, que não tem problema nenhum. O Santos não flerta pro outro lado e a W Torre fica na dela, também não flerta pro outro lado. Então tão quietinhas. É um relacionamento frio de fachada. Não vai acontecer nada. Agora, quando a gente fala de arena, acho que a gente precisa dar um passo à frente para fazer uma nova discussão sobre a arena, né? Talvez só demolir a Vila Belmiro e construir uma arena na Vila Belmiro, não sei se é o caminho. Construir uma arena no meio do caminho, falou-se em Diadema, não sei, não vou cravar qual é o caminho, ou São Paulo, não vou cravar qual é o caminho, porque esse é um passo muito grande. Aonde se vai construir uma arena e a construção de uma nova arena é um passo muito grande. Então precisa ser bem discutido com muita responsabilidade.
Agora, uma coisa que é urgente, é para ontem e tem que ser discutido com responsabilidade e celeridade, é o Santos jogar mais na capital. Sim. O Santos precisa jogar na capital. Ah, Marina, você está falando isso por quê? Porque está demonstrado. O Santos jogou Uma partida contra nos últimos tempos aí, o Santos jogou um pouco mais na capital. Sim. O Santos colocou 50 mil no Morumbi, o Santos colocou 40 mil lá no Itaquera. Sempre que o Santos jogou na capital, o Santos colocou público bom. Então já mostrou que o modelo dá certo, que o modelo é bom. Então precisa repetir mais vezes. Ah, tem que jogar só na capital? Não, então não é isso que eu estou dizendo, mas precisa repetir mais vezes o modelo que mostrou que é bom, que deu certo, né? Joga na Vila e joga na capital. Enquanto isso, discute-se a Arena, ok. Mas enquanto não se chega no denominador comum da Arena, a prática, o dia a dia, porque o mundo não para, o dia a dia venha jogar mais na capital. O Santos precisa subir a serra para jogar mais na capital. Não é fazer um jogo a cada 2 meses. Não, tem que jogar mais. E você falou um ponto aí que é interessante, que ano passado a desculpa era os clubes não querem mais emprestar o estádio para o Santos. Mentira! Porque o Corinthians precisou, foi atrás do Santos, o São Paulo precisou, foi atrás do Santos. E usou, né? Então, ou seja, o Palmeiras também... o Palmeiras tem 2 estádios aqui, então, ok, não é o caso do Palmeiras precisar jogar na Vila Belmiro. Mas então não tem essa. Não, os clubes não querem mais emprestar o estádio, a dificuldade... Isso é balela, né? Balelinha, conversa. Se tiver data, dá para fazer. Se quiser, joga. É aquela verdade. Se quiser, joga em São Paulo. Se abriu um espaço de conversa, né? Lógico. Pela necessidade dos 2 clubes da capital. Se abriu um espaço de conversa, Sim. Um espaço, não é nem emprestar, né? É um espaço de locação. É locado o estádio. E a gente está se esquecendo de um terceiro estádio que está lá disponível e o Santos joga lá quando quiser. Posso garantir isso para você. O Canindé. Que pelo jeito não vão derrubar também, né? Porque faltou fôlego ali pro pessoal ali. Não sei se vai derrubar, mas por enquanto não. Até o São Paulo... Aí vai falar assim, mas o Canindé tá nos pedaços, não dá. Porra, mas jogou Português e Corinthians lá? Não caiu? Será que ele tá tão caindo aos pedaços assim? Será que não dá para mandar jogo lá? Ou se a estrutura não tá realmente tão boa assim, será que não dá para estudar uma ajuda para Portuguesa para recuperar alguma coisa lá que precisa? Cara, e aí você passa a ter um estádio. Isso aí lá em 2020, Vanderlei. Eu falo isso com tranquilidade, porque em 2020 era outro presidente, a Portuguesa, era o Castanheira. Eu acertei com ele, o Santos ia mandar os jogos lá, enquanto fosse construir a arena. Ah, mas agora não vai construir a arena. Não tem problema, mas... Continua jogando. A receptividade que eu tive na Portuguesa foi interessante demais. Foi muito boa. Por quê? Porque primeiro que é o Santos. Quem não quer ter uma relação com o Santos Futebol Clube? Todo clube quer. E segundo que entra receita para a Portuguesa. Lógico, sem dúvida. Então nós temos já um espaço com o Corinthians, com o São Paulo, que se abriu pela necessidade deles. Tem o Canindé. Vanderlei, só não joga mais aqui se não quiser. Dá para jogar em São Paulo, sim. Eu estou batendo um papo aqui com o Maurício Maruca e com o Rodrigo Marino. A gente falou aqui sobre alguns assuntos, sobre o Conselho Deliberativo, sobre possível mudança no Estatuto, falando sobre SAF, falando sobre a Arena, né? E eu queria... A gente está chegando aí ao final. Falamos sobre a Infolog. Sobre a Infolog, obviamente, um ponto importantíssimo, né? E para isso a gente precisa conversar, a gente precisa dar espaço. Eu falo... a oposição não fala. Cara, a oposição tem que falar. Mas para ela falar, você tem que dar espaço. Uma coisa, hoje você tem a mídia que era alternativa e hoje é uma mídia principal, que são as redes sociais, né, do Santos Futebol Clube, de formadores de opinião, aquela coisa toda, produtores de conteúdo. Mas tem que ser provocado, tem que dar o espaço. Eu estou falando com vocês, vou falar com outras pessoas aí também, e eu acho que esse espaço tem que ser dado. Eu queria, para a gente fechar aqui essa conversa, queria ouvir de você, Maruca. Qual que é a tua dica para o sócio e uma mensagem para os conselheiros do Santos Futebol Clube, que esse é um mês tão importante, a gente já falou bastante disso aqui nessa live de hoje, nesse bate-papo. Queria que você mandasse uma mensagem para os conselheiros e para o sócio do Santos Futebol Clube. A mensagem é fácil. O Santos é uma empresa que tem
donos, mas não são os donos que vocês estão pensando que eu estou falando, não. Sócios e torcedores são os donos do Santos. É como uma empresa SA. O sócio tem ações que votam e o torcedor tem ação que não vota. Eles são os donos. Então, eles têm que assumir a posição de donos. Tem que cobrar quem está, neste momento, tocando o clube. Tem que cobrar o representante deles, que é o conselheiro. E o conselheiro tem que pensar uma coisa que o Marino falou no começo e é muito sério. O conselheiro vai acabar levando uma culpa que não tem. Porque o Santos está caminhando por um abismo. Essa história de que clube de futebol não chega a falir, formalmente não chega a falir, mas quando o abismo é muito grande, né? Você não sobe mais ele. Então, o conselheiro está começando a levar a culpa. Você pode ver que todo mundo está reclamando mais do conselho do que da gestão. É porque quem está dando ok, né? Tá avalizando tudo. E a gestão, para a gestão é ótimo culpar o conselho. Sim. Daqui a pouco a gestão é capaz de falar que, olha, eu não fiz isso ou aquilo que o conselho não deixou. Então, o conselheiro tem que assumir a posição dele de fiscalizador do clube. Não tem jeito. Tem que pensar nisso. Pô, todo mundo tem família, o conselheiro tem família. Principalmente o conselheiro que mora em Santos. Será que ele não está pensando que ele vai ser cobrado na rua depois? Acho que o Marino pode dizer. Santos, as pessoas se conhecem. Sim. Ele vai ser cobrado. Se já não estiver sendo. Já deve estar sendo. É isso que eu acho que o conselheiro tem que pensar de agora em diante. É muito sério. Estatuto, contas, tem que votar com consciência e com responsabilidade. E sem medo. Sem medo. Tem matador lá? Tem Vorcaro lá mandando matar? Não tem. Nossa Senhora. Acho que não tem. Eu acho que não tem. Mas eu acho que, como eu falei, né? Esse mês é um mês onde o protagonismo, tirando o campo, o protagonismo é do conselheiro. O protagonismo é do conselho. É um mês importantíssimo. E talvez seja um divisor de águas dessa gestão do conselho para o clube. Porque esses conselheiros não votarão as próximas contas. As próximas contas, quem votará será o novo conselho, já de uma nova gestão. Uma nova gestão. Que pode ser até a mesma, né? Mas... Pode ser até a mesma, mas talvez o conselho muda. Sim. Então, este conselho está na última volta do ponteiro para honrar ali o voto que teve de confiança do associado. Está na última volta do ponteiro para fazer valer ter sentado 2, 3 anos naquela cadeira de conselheiro. Então, a responsabilidade é tamanha. A responsabilidade é gigante, é muito grande mesmo, e o conselho tem que dar resposta para o torcedor e para o associado. Wanderlei, eu posso falar de antemão. Essas contas agora não tem como ser aprovada. Nem com ressalva. Nem com ressalva. Ressalva. Para começar, isso não existe. Né? Não tem como aprovar essas contas. Tá? Então, mais do que até a responsabilidade do conselho, dos conselheiros, é a responsabilidade da comissão fiscal. A comissão fiscal vai entrar para a história de uma maneira muito feia, de uma maneira muito, muito difícil mesmo, se quiserem dar um jeito nessas contas que, tecnicamente, contabilmente, não tem como ser aprovadas. Se podem ser aprovadas, pode ser aprovada. Mas técnica e contabilmente, eu te garanto que não tem como aprovar essas contas. Então, esse mês agora é o mês do conselho protagonizar. E que protagonize pensando no torcedor, pensando no associado, principalmente pensando no clube. Fundamental. Muito bem. Bate-papo aqui com o Rodrigo Marino e também com o Maurício Maruca. Não deixem de falar do Santos. Vocês têm espaço comigo, vocês têm espaço com outros influenciadores, com geradores de conteúdo do Santos Futebol Clube. Vocês têm que falar sempre em nome do Santos Futebol Clube. O Santos não é de uma pessoa. O Santos é da torcida, né? De uma nação.
São mais de 8 milhões de torcedores aqui, que não adianta ficar... Copa do Mundo agora tem aquela brincadeirinha, né? Qual time você conhece no Brasil? Ah, o Santos. Legal, mas sim, a gente tem que valorizar isso aqui também. Não adianta o povo lá de outros estados, de outros países valorizarem, se o santista não valorizar. Então, vocês têm que falar em nome do Santos e contem com o apoio sempre do canal. Obrigado, Marino. Obrigado, Maruca. Obrigado, Vander. Um abraço a todos vocês. Até a próxima. Mais uma edição aqui do Aqui Se Fala de Futebol, que é um quadro do canal Aqui Se Fala de Santos, o nosso podcast. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.